.jus.br. Nosso assunto agora, animais em condomínios. Vamos conversar com o Dr. Kênio de Souza Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário do OAB de Minas Gerais, representante em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas e do Secov em Minas. Dr. Kênio, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Sempre uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, Dr. Kênio, hoje para falar sobre este assunto, que podemos até classificá-lo como um assunto polêmico, animais em condomínios. Isso tem que ficar estabelecido já na convenção de condomínio ou no regimento interno, Dr. Kênio? Eu entendo que é conveniente, tendo em vista que essa questão realmente gera muitas polêmicas nos condomínios e até processos judiciais que acarretam um grande desgaste na coletividade condominial. É importante que compreendamos que os apartamentos são para pessoas residirem, pessoas essas que têm direito ao sossego, à segurança e à saúde. Logicamente, temos que levar em consideração o enorme crescimento, né, dos animais domésticos nas residências, animais esses que realmente são saudáveis em termos de companhia, em termos vamos colocar assim, em termos de divertimento para as crianças. Isso é fundamental. Então não podemos criar situações nas convenções de maneira a coibir o animal previamente. Aquela convenção que proíbe o animal de forma drástica, isso é completamente inconcebível e ultrapassado. É importante compreendermos que a convenção é um documento fundamental para regulamentar a convivência em condomínio, mas ela não pode ferir princípios jurídicos superiores, sendo princípio básico da pessoa realmente ter seu animal doméstico, desde que esse animal não gere perturbação ao sossego e à saúde dos demais vizinhos. E em razão disso, até a questão do tamanho do animal pode ficar estipulado numa convenção? O papel aceita tudo, pode ser colocado, até definir algumas raças na convenção e tal, mas esse ponto realmente não é importante pelo seguinte motivo. Tem animais maiores, tipo um labrador, tem animais husky, tem animais maiores que não incomodam ninguém. E tem pequenos cães que realmente vêm incomodar o vizinho que late o dia todo. Ou seja, definir essa proibição ou regulamentar isso baseado no tamanho do cão, isso realmente não é muito inteligente. O ponto básico é que imaginemos que a convenção preveja o direito de ter animais domésticos, né? Já seja estipulado isso previamente. O fato é que essa permissão já prévia na convenção não vai autorizar a permanência do animal se ele vier perturbar a vizinhança, se ele vier avançar nos vizinhos, se o animal realmente tiver um comportamento incompatível com a convivência dos seres humanos. Então é importante compreendermos que a convenção ela tem que ser regulamentada com inteligência, de maneira, por exemplo, a colocar lá uma regra de que se houver 3 reclamações em relação ao comportamento do animal e se o proprietário não tomar providência, aí sim poderá ser movido um processo visando a retirada do animal. Ou seja, criar mecanismos de regulamentação e de maneira a que venha a garantir o sossego. E não, de repente, pré-julgar ou criar uma barreira para que um proprietário, um adquirente do imóvel, um inquilino, venha a adentrar junto com o seu cão naquela moradia. Então devemos ter realmente bom senso. O importante é compreendermos que os animais domésticos são, assim, hoje em dia, uma situação crescente e não há como reverter isso. E, logicamente, que eles trazem benefícios a algum convívio social. Então, devemos compreender que a convenção não pode criar normas que venham realmente a ferir princípios jurídicos superiores. Agora, é lógico que o senhor falou daquela situação, doutor Kênio, em que o animal, o cão, fica ali dentro de um apartamento e não causa nenhum incômodo. Às vezes são animais também muito pequenos, né? Existem cachorros que são pequenos e não causam incômodo, não ficam latindo, enfim, ficam só restritos ali adentro, aquele local do apartamento. Agora eu pergunto para o senhor, doutor Kênio, nessas áreas comuns dos condomínios, né? Pode-se acabar proibindo, por exemplo, que um determinado morador fique passeando com seu cão nessas áreas comuns, nos jardins, nas quadras? Isso pode acontecer? Se estipular isso numa convenção?
A convenção pode até vir prever essa regulamentação visando, por exemplo, a questão do elevador, que tem pessoas que têm pânico, né? O animal junto com ela no elevador. Mas com relação, por exemplo, às lazer, a quadra, o jardim do edifício, o pilotis de jardins, por exemplo, isso realmente é direito do proprietário do cão passear com o seu animal, divertir com ele naquela região, naquela área, quer dizer, porque essa área externa, a área comum, ela faz parte integrante da área privativa. Então, é importante compreendermos também que a convenção regulamenta o uso das áreas comuns, mas essa regulamentação não pode ferir o direito de propriedade, sendo que qualquer proprietário ou morador tem o direito ao uso da área comum e pode vir a utilizar junto com o seu cão, desde que não perturbe os demais coproprietários e demais moradores. Devemos ter em vista que as pessoas muitas vezes têm aquele cão como companhia, pessoas que moram sozinhas, pessoas separadas, pessoas que têm o pequeno animal como se fosse um membro da família. A verdade é essa. Não sem querer humanizar em excesso, o ponto básico é que há uma realidade em que as pessoas buscam essa companhia no pequeno animal e vedar que o proprietário venha frequentar a área lazer do edifício com o seu animal, desde que ele não perturbe, seria um excesso. Logicamente que não é permitido, ou seria um abuso o dono do animal, no caso o tutor, que é como é chamado de forma mais moderna, né, que seria o tutor do animal, permitir que o animal viesse a sujar essa área comum, viesse a estragar o jardim. Aí sim, esse mau uso, logicamente, deve ser coibido. Então o bom senso deve prevalecer de maneira que as áreas comuns sejam preservadas e de forma que o dono daquele animal possa vir a passear com o mesmo de maneira saudável e tranquila. São 9h38. A gente está conversando com o Dr. Kênio de Souza Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário do AB de Minas Gerais. E participa também da entrevista com a gente aqui no programa Revista Justiça, a nossa produtora Uliana Gomes, que também gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Kênio. Isso, Dr. Kênio, um condomínio residencial pode impedir a permanência de qualquer animal de estimação no condomínio, mesmo que não cause incômodo? É uma pergunta muito boa. De forma alguma. Isso seria realmente uma cláusula abusiva, uma cláusula ilegal, tendo em vista que o direito de propriedade garante que o proprietário possa vir a ter seu pequeno animal, sendo que há diversos acordos nos tribunais em todo o país nesse sentido. Então, ponto básico. Não há convenção que venha proibir de forma drástica isso. Logicamente, num prédio comercial seria incompatível a pessoa ter uma sala, ou uma loja, ou um animal de estimação. Mas num prédio residencial, que é usualmente, né, as pessoas terem esse pequeno animal de estimação, essa cláusula seria realmente derrubada em juízo. Ou seja, nenhum inquilino, nenhum proprietário ou adquirente do imóvel deve se sentir inibido com esse tipo de cláusula que é colocada na convenção de forma impensada. E, lamentavelmente, um fato que é concreto no nosso país, que eu posso afirmar, 80% ou mais das convenções são copiadas de modelos, ou seja, são convenções muito mal elaboradas, sendo comum o construtor elaborar a convenção para cumprir uma obrigação do artigo 32 da Lei de Corporações, que é o seguinte: no Brasil, praticamente 70% dos imóveis novos são negociados na planta, ou seja, em construção. E para que o construtor possa vender esse imóvel, o artigo 32 determina que é necessário a existência já registrada de uma convenção de condomínio, essa minuta da convenção. Então, geralmente, o construtor pega a minuta ultrapassada, com preceitos até realmente fora do conceito social atual, e registra o apartamento ou edifício, a incorporação, com aquela convenção contendo, às vezes, uma cláusula esdrúxula, uma cláusula que é impraticável. Então, cabe aos condôminos, ao assumir o condomínio em função da entrega do edifício, até fazer uma re-ratificação da convenção, estipulando, sim, uma regulamentação em relação aos animais de condomínio, regulamentação essa que venha realmente atender a nossa sociedade atual, a qual recebe os animais de forma muito, muito bem-vinda. Então, logicamente, repetindo, somente quando houver uma prova contundente, uma situação insuportável, aí sim poderá o vizinho ou o síndico, no caso a Assembleia, determinar a aplicação de multa e até a retirada do animal. Mas isso acontece em raríssimos casos.
E eu gostaria até de orientar também o nosso ouvinte, porque em muitas situações a convenção já está lá, como o Dr. Quênio nos explica, e a convenção está pronta e ela acaba proibindo a permanência de animais de estimação dentro ali dos apartamentos. Nesse caso, Dr. Quênio, o próprio morador ele pode questionar isso judicialmente? Pode, com certeza. E tem situações, inclusive, que o síndico do edifício às vezes tem uma certa indisposição com animais, ele até coíbe que pessoas, as famílias venham mudar com o seu pequeno animal no condomínio. Essa postura é abusiva, ela é ilegal, porque o preceito da Lei 4.591/64 ou do Código Civil, artigo 1336, o preceito é que é direito de cada coproprietário ocupar o imóvel conforme a sua destinação, no caso residência. E a única vedação que existe é o mau uso da propriedade. Então, se a pessoa tem seu pequeno animal, ela pretende mudar para aquele edifício e esse animal não gera transtorno na coletividade, é direito dela ocupar esse apartamento, bem como transitar pelas áreas comuns com seu pequeno animal, desde que não perturbe aos demais vizinhos. Esse que é o ponto básico. A lei, ela prevalece sobre qualquer convenção. A convenção, ela tem caráter normativo, ela se aproxima uma lei, mas se essa convenção ultrapassar ou criar mecanismos ou conter artigos que venham afrontar o Código Civil, logicamente o Código Civil prevalece em relação à convenção. A gente trabalhou com algumas hipóteses aqui nas perguntas ao Dr. Quênio sobre a convenção, aquela que acaba impedindo que animais fiquem em condomínios, permaneçam em condomínios. Mas existe o outro lado também das convenções que permitem que animais de estimação possam ficar nos condomínios, nos apartamentos. Nesse caso, existem aqueles animais que são bravos, né? Que a gente sabe pode acabar atacando um morador, avançando em um condômino. Nesse caso, Dr. Quênio, se houver algum tipo de dano e a convenção permitir que os apartamentos tenham, os moradores tenham os animais, o condomínio pode ser responsabilizado por algum dano gerado por um animal de estimação? O Pedro caprichando a pergunta, com certeza. É uma questão bem interessante. Então vamos imaginar um exemplo, né, prático. Então qualquer tutor de um animal, né, se esse animal criar algum prejuízo, avançar na pessoa, machucar, ferir a pessoa, o proprietário responde civil e criminalmente, dependendo do caso. Esse é um ponto básico em qualquer situação. Agora vamos imaginar um caso que a convenção permita. Né, permita, ou então a convenção seja omissa. Enfim, se por acaso os vizinhos reclamarem no condomínio de que aquele animal tem um potencial agressivo, que aquele animal ele avança nas pessoas no elevador, no corredor, e que o seu comportamento é incompatível com a convivência normal, e aí vem, e o condomínio não tomar providência nenhuma, se o síndico for omisso, se recusar a colocar no edital da Assembleia essa questão para ser discutida, enfim, havendo uma conivência flagrante do condomínio, uma omissão em função de reclamações reiteradas, logicamente o condomínio poderá também ser responsabilizado juntamente com o proprietário do animal. E isso tem que ficar, digamos assim, formalizado, Toqueni, tem que estar no papel, porque às vezes a reclamação é apenas verbal, né? Eu entendo que esse hábito do brasileiro, né, em agir de forma informal, em apenas comunicar de maneira verbal, isso realmente não funciona em juízo. Então é interessante ou é fundamental que qualquer reclamação seja por escrito, nada de e-mail, né, seja formalizada, uma carta, protocolada, assinada pelo síndico, não pelo porteiro do prédio, enfim, qualquer reclamação, em qualquer área, na compra e venda, na locação, no condomínio, com relação ao vizinho, tudo deve ser feito por escrito, em 2 vias e protocolada. E caso o síndico ou a pessoa que é interessada na notificação se recuse, caberá o notificante procurar o cartório de títulos e documentos e fazer essa notificação via cartório de títulos e documentos. Outra dica que eu passo para os ouvintes da Justiça é que muitas pessoas, às vezes, têm a postura de notificar alguém mediante a carta R. Isso, a nível jurídico, não é adequado, porque quando a pessoa envia uma carta por AR, com aviso de recebimento, isso não quer dizer que a pessoa que recebeu aquela carta teve conhecimento do conteúdo, porque a AR só vai comprovar que entregou o envelope.
Então a AER não comprova o conteúdo, o teor daquela carta, daquele documento que está dentro do envelope. Então é ideal que qualquer reclamação, seja em qualquer área, seja feita somente por escrito, mediante protocolo, porque essa prova é fundamental para que o juiz tenha segurança no caso de decidir com relação à condenação, com relação a alguma indenização. Então, essa questão de usar dessa informalidade não é adequado no meio jurídico. É verdade, às vezes pode mandar até um papel em branco por AR e vai só constatar que houve recebimento, mas que não se teve conhecimento do teor daquele conteúdo que estava dentro da carta. Então eu entendo que essa questão da formalidade, isso é que gera segurança para o advogado defender uma causa, bem como para que o juiz possa decidir com segurança. E caso haja essa formalidade, como a gente explica aqui, ou seja, o condômino já formalizou e houve reclamação, às vezes de um condômino ou então de outros condôminos sobre aquela situação, né? Um determinado animal de estimação que está causando algum dano ou incomodando, de certa forma, quando isso for reiterado, pode gerar algum tipo de multa, doutor Kênio? Com certeza. Agora, o detalhe é que, como eu falei anteriormente, é lamentável que a maioria das convenções sejam copiadas de modelos, porque são convenções muito mal elaboradas. O nosso Código Civil, no artigo 1336 e no artigo 1337, prevê a possibilidade da Assembleia aplicar multa. Só que o legislador parece que cometeu um grande equívoco, porque, pelo visto, devia morar numa casa. Por que eu falo isso? Porque, de acordo com o Código Civil, para se aplicar uma multa contra o condômino, é necessário o voto qualificado de 2/3 do condomínio, ou seja, um prédio que tem 90 apartamentos, deveria ter no caso 60 votos para multar o vizinho. E se por acaso a atitude antissocial gerar uma incompatibilidade de convivência, o quórum pelo Código Civil é de 3/4, ou seja, um edifício com 100 apartamentos, 100 condôminos, teria que ter 75 votos na Assembleia para aplicar a multa contra o vizinho inconveniente. Isso realmente é utópico, né? É impossível de acontecer. Então, qualquer solução que o Código Civil também fornece. O Código Civil autoriza que a convenção venha a ser elaborada de forma a possibilitar que o síndico aplique a multa. Logicamente, com a multa, ela requer um procedimento técnico bem elaborado para evitar abuso por parte do síndico. Então, deveria, no caso dos condôminos, né, de todo o Brasil, em qualquer convenção, promover uma alteração da convenção, possibilitando, autorizando o síndico a aplicar a multa. Aí sim, o infrator teria o direito de defesa. Esse infrator, achando que essa multa é injusta, ele poderia então fazer a sua defesa, a sua contestação, e essa defesa seria apreciada na Assembleia posterior, a qual seria decidida pela sua nulidade ou validade da multa com quórum simples. Então, se o edifício tem 100 apartamentos, e geralmente no nosso país comparecem à Assembleia em torno de 20%, havendo lá 15 pessoas na Assembleia, com voto de 8 pessoas, ou seja, a maioria simples, essa multa poderia ser derrubada ou revalidada, no caso. Então é importante compreendermos que uma solução para melhorar a convivência dos condomínios é realmente a aplicação da multa, porque tem aquela questão, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então isso é muito positivo, só que o Código Civil cria uma situação que a multa torna-se praticamente inaplicável. Então a forma de contornar essa falha do Código Civil realmente as pessoas elaboraram a convenção de forma mais técnica, autorizando o síndico a coibir esses condutos irregulares, em especial o mau uso da garagem, barulho em geral, e não só com relação a animais. Então essa postura, né, de alterar a convenção de forma técnica é fundamental para que haja uma paz no condomínio. A gente já falou sobre a ação judicial exatamente para questionar a convenção de condomínio, até que um morador pode propor essa ação judicial. E pela experiência que o senhor tem, larga experiência nessa área, doutor Kênio, já se deparou com alguma ação judicial para expulsar um animal do condomínio? Já deparei com várias, inclusive propondo ação contra o dono do animal e bem como defendê-lo. Então, um ponto interessante é que quando há uma perseguição em relação àquele proprietário do animal, às vezes aquele proprietário foi um ex-síndico que fez cobranças
de forma incisiva contra alguns devedores, e o devedor às vezes se tornou síndico posteriormente e persegue o ex-síndico. Então isso acontece às vezes, ações que são propostas baseadas numa perseguição pessoal. É interessante compreendermos que o juiz, para analisar a questão, ele vai exigir provas robustas de que aquele animal venha realmente a perturbar a vizinhança. E outro fator que é interessante é que quando há prova robusta, aí sim o juiz condena o proprietário a retirar o animal mediante o pagamento da multa diária pesada. Isso estimula a retirada do animal. Mas isso são questões que eu posso afirmar são raras. Eu posso colocar aqui em termos de percentual, 95% dos proprietários de animais, né, dos donos, não tem qualquer problema em relação à vizinhança. Mas, logicamente, que há um pequeno percentual de pessoas que, às vezes, têm um animal, trabalham o dia todo, deixam o animal sozinho no apartamento trancado, e aquele animal fica sofrendo, por falta de companhia, às vezes, mais de um dia. Então, esse tipo de comportamento do proprietário do animal não é um comportamento adequado. E devemos ver caso a caso. Outro ponto que eu quero ressaltar também é que o proprietário do animal ele tem que agir com inteligência. Ele tem que ter realmente o seu cãozinho de estimação, o gato ou qualquer outro pequeno animal, de maneira a evitar choque com os vizinhos. Então, logicamente, se a pessoa tem um caso concreto que eu acho a possibilidade adequada do juiz aqui, porque um vizinho tinha 3 pitbulls no apartamento. Então, eu realmente não entro num elevador com 3 pitbulls. Né? E esse proprietário se recusava a colocar focinheira no animal. Então, esse proprietário atraiu para si, né, a predisposição do condomínio em acioná-lo para retirar os animais. E o juiz determinou a retirada liminar. Né? Ele recebeu a petição e, de plano, já deferiu uma ordem liminar para retirar os animais, independente de ouvir o dono do animal. Ou seja, esse proprietário, né, ele criou uma situação que inviabilizou a permanência dos animais domésticos no condomínio. Então, são situações que eu acho que tem que ser analisadas caso a caso, mas, no geral, os animais nos condomínios são muito bem-vindos e não há qualquer problema. A gente fala dessa situação de condomínio, dos animais de estimação, e o senhor falou uma frase bem interessante. Tem alguns donos que acabam ficando fora o dia todo e o cão fica ali no apartamento. E em muitas situações, doutor Kênio, como os cães estão sozinhos, eles acabam latindo e acabam latindo o dia todo. Isso incomoda, com certeza, né, os outros condôminos, mas eu gostaria de sair um pouco dessa situação do condomínio e também questionar sobre as casas que ficam, às vezes, bem próximas dos condomínios e acabam sendo ali perturbando também, porque tem casas em que os donos ficam fora o dia todo, os cachorros ficam latindo, mas incomodando quem está dentro do condomínio. Como é que fica essa situação, doutor Kênio? Nos condomínios, o que é aplicável é o artigo 1336. Já com relação ao direito de vizinhança em geral, é o artigo 1277 do Código Civil. O Código Civil, em termos gerais, ele proíbe o mau uso da propriedade. Então eu posso morar numa casa, ter outra casa a 20 metros de distância, 30 metros de distância, ou morar num apartamento, e já vi casos concretos de até um pequeno animal latir o dia todo na casa e deixando ninguém dormir. Então tem um detalhe interessante, que essa questão do descanso pode ser a qualquer hora. Né? O descanso não é só à noite, tem pessoas que trabalham de madrugada, tem pessoas que trabalham durante as altas horas, garçons, né? Radialistas, jornalistas, né? Quem mexe com telefonia. Então os serviços no dia a dia funcionam 24 horas em grande parte das situações. Então essas pessoas têm direito de dormir e descansar, né, a qualquer hora. E quando a pessoa tem esse cão, às vezes coloca lá dois ou três cães na casa, e esses cães latem o tempo todo, né? Qualquer vizinho, qualquer pessoa pode buscar o Poder Judiciário visando a retirada desses animais. Porque o animal, ele em geral, ele não perturba a vizinhança. Mas quando chega a perturbar, basta a pessoa que é prejudicada, com prova testemunhal, com 3, 4 testemunhas, ela procurar a via judicial. Primeiramente, o ideal é notificar o proprietário daquele animal para que ele tome providências e evitar esse problema. Já aconteceu casos de eu, como advogado, notificar
o tutor do animal e ele levar o cachorro para o sítio, levar o cachorro para outro local em que ele não ficasse tão estressado. Então tem situações em que o tutor do animal ele recebe essa notificação e de forma inteligente ele acata esse pedido em respeito à vizinhança. Mas quando não há esse respeito, quando há uma certa insensibilidade ao direito do vizinho, aí qualquer pessoa pode entrar com a ação mediante prova robusta e solicitar que aquele tutor do animal o leve para outro local. Isso é um direito consagrado no Código Civil, ou seja, todos nós temos direito ao sossego, à segurança e à saúde. E nós queremos mais uma vez agradecer o Dr. Kênio de Souza Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB em Minas Gerais, também representante em Minas da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas e do Secov em Minas. Dr. Kênio, mais uma vez, só temos com certeza a agradecer toda a atenção com a equipe aqui da Rádio Justiça e as informações importantes passadas hoje aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Pedro. É um prazer participar com você desse programa. Até semana que vem. Até a próxima semana. Um bom dia. Bom dia.